Você vive numa correria constante, no estado de agitação mental sem fim. Sente que a sua rotina é tão corrida, é tão cheia de atividades e de tarefas, mas no final do dia você sente que não deu conta daquilo que é mais importante e essencial. Será se você tem vivido no modelo de produtividade sustentável ou essa correria toda tem deixado de lado aquilo que de fato importa e é essencial na sua vida? No episódio de hoje a gente vai refletir sobre tudo isso e muito mais. Eu vou falar como minimalismo, não só mental, mas material, tem mudado a minha vida e como seguir esses princípios pode mudar a sua vida também. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Autocuidado Emocional na Prática. É um prazer ter você por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou Rita Soares, sou criadora da comunidade do Autocuidado Emocional e a nossa principal intenção é criar um ambiente, um movimento seguro para a gente falar sobre as emoções. Na comunidade você encontra cursos, ferramentas, materiais para te ensinar a praticar o autocuidado emocional todos os dias. E isso é tão essencial na nossa vida e no meio de toda essa correria é realmente o que precisa ter. E eu quero trazer alguns questionamentos para você hoje, para te ajudar a entender, a identificar o modelo, a forma como você tem vivido e se essa correria, de certa forma, na sua vida tem valido a pena, se é sustentável. Será se, nesse contexto de agitação, o menos não pode ser mais? Será se não é sustentável a gente diminuir os estímulos, de certa forma, para criar uma vida mais leve no nosso cotidiano? Como anda a sua cabeça? Será se ela anda cheia de coisas? Como anda a sua vida? Ela também anda cheia? A gente precisa questionar tudo isso para que, questionando, a gente consiga criar um caminho. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre o excesso de estímulo que a gente tem vivido. Nós vivemos em uma geração que tem muito estímulo, mas poucas experiências significativas, poucas experiências profundas e verdadeiras. A gente anda numa geração em que tem muito estímulo, a gente é estimulado para tudo, não só, eu não falo no quesito das redes sociais ou da tecnologia ou da própria informação que é exacerbada, que muitas vezes chega a ser exagerada, mas a gente não costuma mais, a gente não consegue mais praticar o nadismo ou desacelerar de certa forma, porque a gente está acostumado com esse excesso de estímulos e a gente ativa o modo turbo de sobrevivência. Você conhece o modo turbo de sobrevivência? Você usa uma palavrinha na maioria das suas frases. Não, eu preciso levantar logo, eu preciso tomar café logo, eu preciso ir ao trabalho logo, eu preciso voltar logo. Então, tudo é logo, tudo é imediato, tudo é para já. Você não consegue mais ter a experiência das suas tarefas, você tem apenas a vivência das suas tarefas. E você sabe a diferença da vivência para a experiência. Eu até gravei um story essa semana compartilhando um pouco sobre isso. E a vivência é o movimento, é a ação, é a atividade em si sendo feita, é o tempo do relógio passando, é a vivência, você está vivenciando a vida no seu cotidiano. Mas a experiência é algo mais profundo, é você conseguir se conectar com aquela atividade que você está fazendo, é você tirar um aprendizado, é você conseguir no final do teu dia narrar aquela experiência, olha, tal coisa aconteceu no meu dia, você lembrar o que você tomou no café da manhã, você lembrar as ruas que você passou, e a gente muitas vezes anda tão agitado que a gente não consegue mais experimentar a vida, experimentar as nossas tarefas. Você vai pulando de tarefa em tarefa e parece que a sua cabeça está em todo lugar, menos naquilo que você está fazendo naquele momento. E a gente está constantemente pensando na próxima tarefa, na próxima demanda, e tudo é muito urgente, tudo é muito emergente. Sabe, a nossa agenda, ela anda cheia, de certa forma. Mas existe uma diferença muito grande, porque a sua agenda talvez ela anda cheia de tarefas, mas vazia de propósito e de significado. Você está fazendo tanta coisa, mas no final do dia bate aquela sensação de vazio, de que você não fez aquilo que é mais importante. E o que eu ouço constantemente, muitas vezes das minhas alunas lá na nossa comunidade, Rita, eu consigo fazer muita coisa, eu consigo ser produtiva e tal. Mas você está cuidando da sua saúde? Não, Rita, eu não consegui fazer uma atividade física. Você está cuidando da sua mente? Não, eu não consegui praticar o autocuidado emocional hoje. Rita, eu não tive tempo com os meus filhos, eu não tive tempo para tantas coisas, talvez eu fiquei um tempo maior ali nas redes sociais ou algo do tipo. Então a agenda está cheia de tarefas, mas vazia de significado, vazia de presença, vazia de propósito. E não adianta, existe uma diferença muito grande entre estar ocupado e ser produtivo. Talvez você passe o dia inteiro sendo ocupado, estando ocupado com alguma coisa. Ah, não, eu estou ocupado, estou na correria e tal.
mas no final do dia você não produziu naquilo que é mais importante. Eu nem tô falando sobre trabalho ou algo do tipo. Talvez você passe o dia com seus filhos, mas no final do dia não teve aquela conexão, aquele tempo de qualidade para brincar com eles, para interagir, para ensiná-los sobre a vida ou algo do tipo. Então você esteve ocupado o dia inteiro, mas não significa que você está gerando os resultados que você gostaria, porque talvez o nosso olhar esteja em algo, em coisas que não são tão importantes assim. Então a nossa mente ela anda cheia, os pensamentos andam acelerados. E nos últimos anos, eu acredito, nos últimos meses, eu mudei muito a minha visão acerca da vida. Eu vi muito, eu vou abrir meu coração aqui para você, eu vi muito dessa visão de alta performance, de coaching ou algo do tipo. Então a minha agenda era cheia de tarefas, né? Eu tenho que fazer isso, aquilo, era tarefas demais, sabe? Era umas 50 tarefas por dia, era muita coisa. Eu não tinha nem intervalo ali entre uma atividade ou outra, era emendando o tempo inteiro e aquela correria, aquela agitação. Mas eu acredito muito no princípio do coaching, da alta performance, é muito bom. Mas isso em mim, eu não sei você, mas em mim estava causando duas coisas. Primeiro, acredito que a pressa, né, a ansiedade, não, mas eu tenho que fazer e tal, algo do tipo. E a autocobrança também, porque quando eu não conseguia fazer, quando eu tinha imprevistos no meu dia ou algo do tipo, eu ficava, nossa, muito angustiada, muito mal, por que eu não fiz? E me cobrando e tal. Então me gerava ansiedade e autocobrança, porque era muita coisa para dar conta. E aí nos últimos anos as coisas mudaram, engravidei, tive filhos, se você é mãe, você sabe que muda muita coisa, muita coisa. Tem uma coisa que não tem no nosso dia é a certeza, sabe? Ou a agenda ali que a gente vai seguir certinho. Hoje em dia eu tenho uma rotina muito flexível, tem dia que, nossa, meu filho dorme mais, então eu consigo fazer mais coisa, tem dia que a gente, né, consegue ser mais produtiva e tal, tem dia que não dá pra fazer quase nada, só o básico ali, o que é mais importante. E eu acredito que não só a maternidade me trouxe essa visão de fazer menos, sabe? De ter menos tarefas na minha rotina, mas eu acredito que eu fui entendendo que a vida é sobre aquilo que é mais importante. Não adianta você querer fazer tudo, você precisa fazer o que é mais importante. Ah, Rita, mas é porque, sabe? E a gente vê muito hoje em dia, porque fulano tá fazendo tal coisa e tal, eu acho que eu vou fazer isso aqui também. Não, você não é todo mundo, você não precisa seguir aquilo que tá todo mundo seguindo. Busque aquilo que faz mais sentido para você. Então eu aderi, né, essa mentalidade do minimalismo no sentido de ter menos coisas na minha rotina, mas principalmente o que eu quero trazer aqui para você é uma abordagem do minimalismo mental, pensar menos em tudo o tempo todo. Sabe, o princípio, eu vou repetir para você absorver isso, entender e guardar isso na sua mente e no seu coração. O minimalismo mental é você pensar menos em tudo o tempo todo. Porque o que a gente mais faz hoje em dia é ter os pensamentos acelerados. A nossa mente sempre está projetando alguma coisa, a gente sempre está pensando na próxima tarefa e tal, algo do tipo, mas é aquela mente hiperestimulada, sabe? Pensando nas atividades, pensando geralmente no passado, pensando geralmente no futuro, aquela coisa toda, aquela ruminação sem fim e pouca presença no agora, pouco foco naquilo que de fato importa. E eu ressignifiquei muitas das minhas prioridades. Muitas coisas saíram da minha rotina, muitas coisas perderam valor e diante disso, óbvio, outras coisas ganharam valor. Mas eu mudei muito a forma como eu conduzia o meu dia também nesse sentido. Então, muitas vezes a sua cabeça tá cheia, você fica pensando em cada detalhe das coisas. É uma pessoa que se cobra demais, então, nossa, eu deveria estar fazendo isso. Até quando é para você relaxar, você não consegue relaxar. Ah, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar cuidando daquilo. E a mente fica estimulada o tempo inteiro. E aí vem as redes sociais, de certa forma, né? Você passa talvez o dia inteiro no celular e há muito estímulo, muita informação, muita infoxicação e você fica naquele estado de agitação mental constante. E eu trouxe alguns princípios para compartilhar com você para a gente aplicar esse minimalismo mental. Esse minimalismo pode ser até o material também. O minimalismo é você absorver mais do pouco. Sabe, é aquele valor mesmo, aquele princípio mesmo do menos é mais. Cara, hoje eu faço poucas coisas na minha rotina, mas são as coisas que de fato importam. Hoje eu tenho, sabe, poucos amigos, e eu acho que depois dos 20, isso é natural, né? Tem amigos, sei lá, que estão mais de década, mais de 20 anos aí, caminham comigo, amigos talvez de infância, mas tem aqueles mais próximos sempre. E são poucos hoje em dia. E a gente não pode mensurar isso pelas redes sociais. Você tem, sei lá, milhares de seguidores. Isso não quer dizer que são seus amigos mais próximos ali. Então, são poucas as pessoas que eu tenho, que eu convivo hoje em dia, que eu falo todos os dias.
mas são as amizades mais verdadeiras, mais reais, que sobreviveram à prova do tempo, sabe, ou da distância às vezes. E isso eu poderia, sabe, falar várias áreas da vida onde eu tenho aplicado esse princípio do minimalismo, mas eu acho que se eu pudesse resumir esse minimalismo, essa ideia do minimalismo, é essa vida sem bagagem, sem excesso, sabe, essa vida mais tranquila. E eu sei que isso é ir na contramão, porque parece que tá todo mundo agitado, todo mundo sobrecarregado, todo mundo cheio de tarefas, de bagagens, de coisas, e aí você vem pra rede e aí vem um consumismo, não, mas você tem que ter isso, não, mas é porque a vibe do momento é isso, você tem que ter isso, você sabe? Então é muita coisa, excesso, é muito estímulo. E eu tenho buscado trazer mais a minha mente para esse lugar de quietude, avaliar de longe, tá, isso aqui é importante para mim, isso aqui faz sentido para mim ter, tudo bem, isso aqui é essencial para mim, mas não só porque tá todo mundo tendo ou todo mundo buscando, busque esse lugar também, essa quietude mental, sabe, essa quietude de alma para ressignificar. E a gente está chegando aí ao final do ano e esse é o melhor momento para você começar a tirar da sua vida ou da sua rotina aquilo que não faz mais sentido para você. Os excessos, sabe? Quando você vai arrumar o guarda-roupa, que você separa aquelas roupas que não servem mais para doar, sabe? Para dar para alguém. Ou quando você vai arrumar a despensa e vê que, nossa, tem isso aqui, um produto que já passou da validade, então eu preciso jogar fora. Então, para esse final de ano, eu coloco como proposta para você também diminuir os excessos na sua vida, sabe? Cortar alguns ambientes, talvez alguns relacionamentos, eu não falo cortar completamente, mas diminuir às vezes o contato se não tem feito bem para você, sabe? Diminuir os excessos de tarefas, de tantas coisas que você tem buscado às vezes na correria, mas eu quero isso, eu quero aquilo, e parece que é um saco sem fundo, né? A gente nunca tá satisfeito e tá sempre nessa busca constante. Então eu trouxe alguns princípios aqui para você aplicar o minimalismo mental na sua vida também. Primeiro, é o mais óbvio, é diminuir os estímulos. Eu tenho falado constantemente sobre isso. Se você veio de alguns outros episódios, você ouviu pelo menos um trechinho falando um pouquinho sobre isso. Diminuir os estímulos, sabe? A gente está muito estimulado, é muito excesso de tudo, de conexão, de redes sociais ou desse mundo virtual. A nossa vida está muito cheia de coisas, ou de bens materiais também, ou de tantas e tantas coisas. A gente está muito estimulado, é aquela dopamina barata, né? Que de certa forma depois, quando ela vai diminuindo, ela traz um excesso de cortisol, o estresse, a impaciência, sensação de vazio de certa forma. Então, diminuir os estímulos. A segunda coisa, escolher o pouco que importa. Poucas coisas importam nessa vida. E depois que a gente entende isso, tanta coisa muda. Quando eu olho para trás, eu digo, nossa, eu às vezes pensava ou focava em tantas coisas que não tinham o menor sentido, a menor valia. Aí me preocupava com tantas coisas que não tinham o menor sentido. Eu me importava com tantas coisas que eram fúteis, sabe? Eu olhava para tantas coisas que não tinham valor. E eu tenho ressignificado tanto isso na minha vida. Poucas coisas de fato importam. Se a gente for parar para pensar. Nesse mundo de redes sociais, a aprovação, as curtidas, as visualizações. Na vida no geral, a minha razão, o que é que eu falo, o meu status, sabe? Ou, sei lá, as minhas competências ou habilidades ou tudo isso. Tantas coisas são tão pouco importantes. Então a gente precisa voltar o nosso olhar para aquilo que de fato importa e é essencial. A vida vai ter um outro gosto, porque a gente sabe que o nosso tempo vai estar bem direcionado, a gente sabe que as nossas habilidades vão estar bem direcionadas, a gente sabe que a nossa fixação, que o nosso foco vai estar bem direcionado, porque a gente vai estar olhando para aquilo que realmente é essencial, para aquilo que de fato importa. Então aplica isso na tua vida também. A terceira coisa é pensar menos em tudo. Como assim, Rita? Pensar menos em tudo. Às vezes você pensa demais, mas não é um pensar de forma positiva para projetar mudanças. Às vezes você pensa demais, eu tô aqui falando e tal, gravei um story, o que a pessoa vai pensar? Mas fulano não curtiu, será o que ele tá pensando? Ou então, eu vou para um lugar, tô passando na rua e alguém me olha, então eu acho que eu tô, minha maquiagem não tá boa, minha roupa não tá boa. Eu sei lá, eu fui apresentar um projeto no trabalho e fulano não me apoiou, sabe? Você pensa demais, você fica projetando muita coisa na tua mente. A projeção mental, sabe? A leitura mental, você fica tentando adivinhar o que as pessoas estão pensando, estão falando ao seu respeito, e você pensa muito em tudo, a sua cabeça falta pipocar, explodir tantos pensamentos, e isso acaba gerando uma ansiedade ali que você nem percebe. Então, pense menos em tudo. Esteja mais presente no agora. O que está acontecendo agora nesse momento? Olha ao seu redor, sai de dentro da sua cabeça e vem para o mundo real.
existem dois mundos, existe o mundo real, existe o mundo mental. O mental é referente também ao mundo virtual. E às vezes você passa o dia inteiro no seu mundo mental pensando, sabe? A cabeça falta explodir, é pipocar, é um monte de coisa, pensamentos catastróficos, projetando, fazendo leitura mental. Ah, mas será o que o outro tá pensando? Ah, mas será eu errei em tal coisa e aí fulano falou de mim? Ah, mas será se eu postei um vídeo e a pessoa não gostou? E aí você fica pensando o tempo inteiro, mas não são pensamentos saudáveis, agradáveis, positivos. Sabe, são pensamentos que adoecem o seu coração, as suas emoções, são pensamentos que distorcem a sua autoimagem, são pensamentos que te deixam em estado emocional ruim. Então pare de pensar em tudo o tempo todo, pense menos em tudo. Aplique o minimalismo mental na tua vida, você vai ver a diferença nos seus dias também, você vai ter mais clareza mental. Às vezes você precisa só sair de dentro da sua cabeça e voltar para o mundo real, olhar as coisas como elas são, como elas estão acontecendo de fato nesse momento presente, o único momento real. Sabe? Focar nisso. E a quarta coisa é justamente isso, é um complemento à terceira coisa. Esteja presente no agora. A gente anda preocupado demais, a gente anda angustiado demais, a gente anda morando dentro da nossa cabeça por mais tempo do que deveria, mas a vida de fato está acontecendo agora. E a gente anda num excesso tão grande pelas coisas, sabe? Eu sei, eu tenho a plena convicção, eu olho as coisas de forma muito realista. Eu sei que a vida não é um mar de rosas, mas também não é um mar de espinhos, sabe? Eu sei que a vida não é 100% boa, mas também não é 100% ruim. Eu sei que a vida não é 8, mas também não é 80, sabe? Eu sei que você não teve um dia, nossa, maravilhoso, mas também você não teve um dia horrível. Então, muitas vezes na vida o que a gente precisa é encontrar o equilíbrio das coisas, a neutralidade das coisas, o meio das coisas para que a gente viva minimamente bem e satisfeito com os nossos dias. Porque sempre vai ter algo e sempre vai te faltar algo. E se o seu olhar estiver apenas naquilo que falta, a vida sim vai ser ruim, vai ser amarga, vai ser negativa, vai ser, sabe, vai ser sofrida mesmo. Mas tem o outro lado. Tudo tem dois lados. Existe o outro lado da moeda. Então talvez a sua fixação esteja, mas é porque o mundo tá ruim, as pessoas são ruins. Sim, isso é óbvio, isso é fato, mas tem o outro lado também. Tem gente boa fazendo bem, sabe? Tem a tua saúde, tem a tua família, tem as pessoas que você ama, tem os seus sonhos, os seus projetos. Então para de olhar a vida apenas com uma lente embaçada, mude a lente mental com a qual você está enxergando a vida, sabe? E existe dois lados para tudo, e é isso que eu quero te ajudar a entender. Então para com essa totalidade das coisas. Ah, mas é porque eu tive um dia péssimo. Não, você teve uma coisa ruim que aconteceu em um dia bom, sabe? Seu dia foi bom, mas aconteceu uma coisa ruim e acabou. Então a gente tá muito dramático, né? A nossa geração tá muito frágil, tá muito dramático, a gente faz tempestade no copinho d'água. Então a gente precisa melhorar a lente com a qual a gente está enxergando o mundo, porque sempre existem os dois lados da moeda. E onde você está focando determina o teu estado emocional, a tua condição mental, certo? Então são esses os princípios que eu queria compartilhar com você. Mas eu acredito que, acima de tudo, para a gente praticar essa ideia, esse princípio do minimalismo mental, a gente tem que estar praticando o autocuidado emocional todos os dias. Ter esse olhar mais atencioso, mais refinado para as nossas emoções. E claro, eu não poderia dimensionar aqui, a gente tem uma jornada, um desafio de 21 dias de autocuidado emocional. Eu comecei com um grupo agora, dia 1º de dezembro, ainda dá tempo de você entrar, eu não sei quando você está ouvindo esse episódio, mas o desafio você pode começar a qualquer dia, a qualquer hora. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouquinho. E lá são 21 tarefas para você praticar o autocuidado emocional, colocar as suas emoções em ordem. Nada melhor do que alinhar isso para a gente terminar ou começar esse ano de uma forma completamente diferente. Então, são esses os princípios, a gente vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo episódio. Um abraço, até lá!